Olá, bom, a nossa live de hoje vai ser uma live, assim, nossa última live de agosto, e ela vai estar focada, olá Fernanda, tudo bom? Quanto tempo? Ela vai estar focada no masculino ainda. Na verdade, a nossa live vai falar sobre como a relação com o pai influencia as escolhas afetivas dos filhos. E é exatamente, bom, como sempre, a Dani colocou, nós montamos uma... eu digo mesmo, Fernanda, hoje eu tive um imprevisto aqui, comecei um pouquinho mais tarde, o que quase nunca ocorre. Acho que é a segunda vez em 1 ano e meio que eu começo uma live um pouco atrasada, mas por um bom motivo, tive um imprevisto. Nós fizemos uma enquete, e nessa enquete a pergunta era: você sabia que a sua relação com seu pai influencia suas escolhas afetivas? Tá? E olha que interessante, eu acho que as nossas lives estão fazendo um super sucesso, porque as pessoas que responderam, 94% das pessoas responderam que sim. Significa que as pessoas, elas estão começando a ter consciência do papel importante que o pai e a mãe fazem na nossa vida, só que agora de uma forma muito mais positiva. Olá, Fabiano, bem-vindo. Fabi, bem-vindo. E eu acho que isso daí é uma coisa que começa a se transformar em realidade, um objetivo meu, que era fazer com que as pessoas cada vez mais pudessem ter autoconhecimento. Então, quando nós falamos, se as pessoas sabem, estou pegando uma caneta porque eu adoro escrever, tá? Quando nós falamos, você sabe como a relação do seu pai influencia a sua escolha afetiva? O que nós estamos falando? Repetindo aqui um pouquinho, tá? A questão do que nós falamos na constelação dos filhos, tá? Ou seja, se a mãe, a nossa primeira relação é a mãe. Olá, Denise, bem-vinda. E nós vamos depender da mãe para que a nossa vida, na verdade, ela possa seguir. O Hellinger falava uma coisa que era muito interessante. A mãe é responsável pelo nosso sucesso afetivo e o nosso sucesso profissional. Mas se a mãe não nos dá permissão para a nossa primeira relação, que é com o pai, ela já não nos dá permissão para nenhuma outra relação. Olá, Nina, bem-vinda. E é interessante observar isso. E qual é o papel do pai? O pai, ele representa a primeira, terceira pessoa na nossa vida, tá? Essa relação, olá, Valéria, bem-vinda. Essa relação, tá? É que nos vai dar, principalmente para a mulher, a ousadia em relação ao nosso relacionamento afetivo. O pai é o nosso primeiro grande amor. Oi, Patrícia, bem-vinda. É com o pai que nós vamos treinar nossa sedução. É com o pai que nós vamos treinar a confiança no masculino. É com o pai que nós vamos nos permitir treinar, lidar com a raiva. É com o pai que nós vamos treinar a segurança. É com o pai que nós vamos ter a possibilidade de ousar. Então, quando a menina olha para o pai e diz: papaizinho querido, e o pai se derrete, ali ela está percebendo. Oi, Patrícia. A Patrícia está dizendo que quando ela entrar em reunião terá que sair. Patrícia, vai ficar gravado. Se você quiser assistir depois, é só entrar e assistir. Se tiver alguma dúvida, me manda. E aí eu respondo depois para você, tá bom? Ela está dizendo, enquanto isso, vamos junto. Com certeza. Olha, a guria entrou. Olá, seja bem-vinda. Então, assim, quando a criança tem essa permissão de treinar com o pai todas essas relações, ela pode ser mimada, ela pode ser sedutora, ela pode ser inteligente. E aí nós falamos um pouquinho de deusas, tá? Eu vou focar um pouquinho nas meninas e depois eu vou falar como é que isso afeta a vida dos meninos, tá? Então, assim, se o meu pai me permite enfrentá-lo, se o meu pai me permite testar minha força, se o meu pai acolhe quem eu sou, como é que eu vou lidar com o masculino depois? Como é que eu vou lidar com a escola? Tá?
Existe uma consteladora chamada Mariana, uma alemã, que ela diz: o pai é a escola e a escola é o pai. Então, em cima disso, tá? Se o meu pai me dá forças para ser quem eu sou, óbvio que eu vou usar todas essas características, eu vou usar tudo isso no mundo afora. Então, por exemplo, eu tive um pai que, quando eu fiquei adolescente, ele não sabia lidar com a minha adolescência. Então, ele se afastou um pouco. E nós fomos começar a nos aproximarmos mais quando eu fiquei um pouco mais velha. E eu até entendo, porque como toda adolescente, eu imagino que ele olhava e ficava apavorado. Mas ele nunca se negou a me permitir discutir, discordar, ir contra o que ele pensava, tá? A raciocinar. Eu sempre ouvi isso muito. Olá, Ana Lu, bem-vinda. Ana Lourdes, bem-vinda. Eu sempre ouvi isso do meu pai. Você é muito inteligente. Puxou a mim. Eu penso hoje, olhando, eu falei, puxa, meu pai e minha mãe, porque minha mãe também é inteligente. Mas essa coisa, tá? Meu pai faleceu há 15 anos. E, no entanto, olha que interessante, se acontece algo, até hoje alguém vem tentar dar uma de, porque fala, acho que eu não tenho pai, não? É essa segurança que nós estamos falando. E como isso se reflete na nossa vida afetiva como mulher? Em primeiro lugar, eu preciso que a minha mãe me diga que tá ok eu ter essa relação. Eu preciso que a minha mãe deixe o meu pai ter a relação comigo. Como ter a relação? Possa cuidar de mim, possa ter momentos comigo, tá? Eu lembro de viagens que fazia eu, meu pai e meu irmão, tá? A gente deixava minha mãe, nós somos do interior, nós deixávamos minha mãe às vezes junto com a família dela, íamos nós três conversando e brincando até ir a família do meu pai. Então, essa convivência só foi permitida porque lá atrás a minha mãe deu essa permissão. E olha que interessante, existem fotos, existem histórias na minha família que falam sobre isso, do como meu pai me mimava quando eu era pequena, de cenas, eu lembro, teu pai pegava você, colocava em cima da barriga e ficava brincando de cavalinho, seu pai ficava fazendo cosquinha no seu pé. É essa permissão que a mãe precisa dar para o pai, para que nós tenhamos essa relação. Ela precisa me dizer que o que ocorre entre ela e o meu pai não me pertence. Se a vida afetiva, se a vida sexual, se a vida financeira deles não é boa, isso não me cabe. Eu, como filha, eu estou crescendo, eu estou vivendo a minha vida. Agora, olha que interessante, né? Para quem tem filhas mulheres, é muito interessante. Por quê? Porque nós já falamos aqui sobre as fases do desenvolvimento. Então, uma mulher que tem uma filha mulher, ela acaba revivendo com a filha todas as fases do desenvolvimento. Sim, ela vai lidar com aquela fase do aprender a dizer não, do questionar. Ela vai lidar com a questão da sedução, da questão de preferir o pai do que a mãe. Então, ela vai ter que reviver. Se ela não teve uma boa relação com o pai dela, como é que ela vai permitir que a filha tenha? E como é que ela vai lidar com isso? Ela vai conseguir lidar porque ela vai ver a filha lidando. E ela vai ter que lidar novamente. Com questionamentos, com dúvidas, com medos. Então, a partir daí, olha como é o encaixe, né? Ou seja, se a minha tataravó não teve uma boa relação com o pai dela, ela permitiu que a minha bisavó tivesse. Se a minha bisavó não teve, ela permitiu que a minha avó, que a minha mãe, e minha mãe me permite ter. Se eu estou numa família onde eu trago um padrão, onde o pai sempre teve uma boa relação com a primeira filha, mas em detrimento da relação com a mulher, será que isso vai ser positivo? Ou eu estou dizendo que é um padrão onde nessa família, quando nasce a primeira filha, ela ocupa automaticamente o papel emocional da mãe? E se ela ocupa o papel emocional da mãe, essa mãe vai dar permissão para ela ter uma boa relação afetiva? Ou ela vai buscar um homem ausente?
Uau, essa doeu, hein? Doeu. Se eu venho de uma relação onde a minha mãe foi agredida e eu sou agredida, eu vou dar permissão para minha filha ter uma relação com um homem que não a agrida? Ou aquela agressão é o que vai fazer com que a minha filha pertença ao sistema? Se o meu marido me desqualifica, eu vou olhar com bons olhos se ele não desqualifica a minha filha? Eu não estou dizendo que isso seja consciente, nós estamos falando aqui de questões inconscientes. E o pai nessa história, como é que funciona esse pai? Esse pai, ele também vai funcionar de acordo com a relação que ele teve com a mãe dele. Se ele vem de um casamento onde a mãe, ela foi ausente, ou se o pai dele foi ausente, como é que ele vai se relacionar com a filha? E é interessante, muitas vezes a mãe, para não ter que lidar com o pai, coloca a filha no meio do casamento ou na frente dela para defendê-la do pai. Diante dessa relação, o que essa moça vai buscar num relacionamento? Uma mãe que tem muitos filhos e coloca essa filha para cuidar dos filhos, ela vai querer ter uma família ou ela vai simplesmente não querer? Ela vai querer fugir muitas vezes, se tornando workaholic, não estando presente. Então tudo isso tem a ver com como é que eu lido. Quando nós falamos de pai e mãe, nós estamos dizendo de como é essa relação. Vamos pegar uma família onde o filho foi criado próximo do pai, com um pai presente, com uma mãe presente, mas um pai que desqualificava continuamente essa mãe, mesmo que emocionalmente. Ah, você é burra, você não sabe fazer, mulher não é capaz. Tá? Ele teve um pai presente. Quando ele vai buscar uma mulher, o que ele vai tentar fazer com essa mulher? Repetir o modelo que ele teve. E se ele tiver uma filha? O que ele vai fazer com essa filha? Ele vai repetir um modelo que ele viu na casa dele. Ele também vai desqualificar a filha. E essa filha, quando for buscar um homem, o que ela vai buscar? Ou quando ela for buscar um relacionamento, seja um homem ou uma mulher, porque isso independe quando nós falamos da relação em si. Ou ela vai buscar uma pessoa totalmente oposta a esse modelo que ela tem em casa. E se ela achar que, a figura masculina é uma figura agressiva, sim, ela pode tentar buscar numa mulher uma figura mais afetiva, mas quando entra no relacionamento, essa figura feminina pode se tornar, eu não estou dizendo que vai, mas pode se tornar também agressiva. Ou ela vai buscar alguém exatamente igual ao pai, e com isso ela entra em sintonia com a mãe. Ou seja, ela honra a mãe, repetindo a história da mãe. E como é que nós quebramos isso? Com consciência em primeiro lugar. Se nós não... Oi, Adri, bem-vinda. Se nós não tivermos consciência, nós repetimos as histórias sem nem ao menos pensar. Então, a primeira pergunta é: como é a minha relação com a minha mãe? A minha mãe me permite ter relacionamento com o meu pai? Primeiro, ela me permite ter relacionamento com o meu pai? Segundo, ela olha com bons olhos se eu tiver um bom relacionamento com o meu pai? Ela olha com bons olhos se eu for parecida com o meu pai? Por exemplo, minha mãe não tem muita opção. Eu tenho olhos verdes por causa do meu pai. Eu tenho um gênio mais impulsivo, mais forte por causa do meu pai. Se ela não olhar com bons olhos por eu ser parecida com ele, como é que fica a minha autoestima? Se eu não sou acolhida e aceita em casa, como é que fica? Então, a partir do momento que eu consiga entender esses pontos, é o primeiro passo de consciência. E talvez eu ainda possa olhar e fazer a seguinte pergunta: a minha mãe teve um bom relacionamento com o meu pai? O casamento deles é um modelo para mim? Ou não é?
Eu quero um casamento igual ou eu quero um casamento totalmente oposto ao dos meus pais? Eu não quero sofrer igual a minha mãe, então eu não quero um relacionamento desse jeito. E aí nós entramos num outro ponto, tá? Sempre são pontos de consciência. O que eu realmente quero? Porque, lembra, nós já falamos numa live anterior, nós temos 2 tipos de decisões que nós tomamos emocionalmente e não damos conta. A primeira decisão é a decisão limitante. É quando eu busco o que, na verdade, eu começo a dizer o que eu quero, mas de uma forma muito impositiva. Ou talvez muito negativa, tá? Quando eu afirmo que ter um bom relacionamento é impossível, encontrar um homem emocional e saudável é impossível. Tá? Encontrar um homem, se a minha mãe for uma mulher que foi traída pelo meu pai, talvez eu tenha isso. Eu tome uma decisão limitante de que todo homem trai. E mesmo que eu encontre um homem que não trai, eu vou atormentar ele até ele me trair. Uau, como assim? Assim. Tá? A decisão limitante é quando eu tomo uma decisão sem consciência nenhuma emocionalmente. Então, como é que eu identifico que eu estou numa decisão limitante nas minhas relações? Quando eu começo a usar muitas palavras como impossível, tá? É difícil, é complicado. Ou seja, eu começo a colocar na minha frente uma montanha que me impede de ir à frente. E eu posso identificar isso nas minhas falas ou pedir para as pessoas identificarem. Um outro ponto, quando eu tomo uma decisão também emocional, mas que me leva para onde eu não quero. Quantas pessoas não falam, eu não quero, não é que eu quero um relacionamento perfeito, eu só não quero um relacionamento ruim. Você está olhando para onde? Para o relacionamento perfeito ou para o relacionamento ruim? Regina, isso é muito piegas. Tá, eu queria pedir para você não pensar no macaco vermelho agora. Não pensa no macaco vermelho. Eu já te disse, não pense no macaco vermelho. Por que você está pensando no macaco vermelho? Não pense no macaco vermelho. Qual é a única coisa que você consegue pensar nesse momento? No bendito ou no maldito macaco vermelho? Por que isso? Porque a nossa mente tem o hábito de olhar para aquilo que eu foco a minha atenção. Por que que muitas vezes eu já fiz todas as orações, eu penso positivo, eu treino a minha mente, mas as coisas realmente não acontecem? Porque eu preciso mexer na minha relação lá atrás, na minha relação com meu pai e com a minha mãe. E ver qual é o posicionamento do meu pai no meu coração. Se a minha mãe julga o meu pai, se a minha mãe critica o meu pai, ou se o meu pai critica e julga a minha mãe, como é que eu não vou julgar ou criticar o meu pai e a minha mãe, ou ambos? Como é que eu vou acolher as escolhas deles? Como é que eu vou achar que ela realmente fez uma boa escolha ou que ele fez uma boa escolha? Parece simples, não parece? Mas pare um momento e pense. Eu julgo os meus pais? Eu julgo o meu pai? Eu acho que ele poderia ser melhor? Ou eu tenho certeza que ele poderia ser melhor? Porque isso se chama julgamento. E quando eu julgo, automaticamente eu estou me desvinculando, né? Então é interessante nós entendermos o quanto, seja o filho ou a filha, nós assumimos a dor do nosso pai. E o quanto, quando nós assumimos essa dor, da nossa mãe, em relação ao nosso pai. É interessante o quanto, quando isso ocorre, nós temos uma tendência a repetir essa história lá na frente.
Então, sempre que nós vamos pensar em relação, e talvez hoje que você já tenha um relacionamento, ou talvez você não tenha um relacionamento, ou talvez você tenha facilidade para atrair relacionamentos, mas não para mantê-los, ou você tenha dificuldade para atrair, mas o único que você consegue, você mantém. Talvez você possa parar por um momento e olhar e se perguntar: o quanto eu identifico no meu relacionamento o relacionamento dos meus pais? Então vamos lá, eu sempre faço uma brincadeira que é o seguinte: olá, bem-vinda, Ana. Nesses 31 anos de atendimento, o que eu percebi? Eu percebi que, na verdade, o Freud dizia: se você é parecido com a sua mãe, você vai se casar com o seu pai. Se você é parecido com o seu pai, você vai se casar com a sua mãe. Olá, bem-vinda, Roseli. Só que nós somos parecidos com ambos. Qual é a grande sacada? Normalmente, 60% de mim vai ser parecido com uma parte e 40% com outra. Então, em gênio, em aparência física, eu sou 60% do meu pai. Mas na minha forma de funcionar internamente, na minha forma de me relacionar, eu sou a minha mãe. Ou seja, se eu sou mais parecido com o meu pai, eu vou buscar o quê? Uma complementação para repetir a história deles. Eu vou buscar num relacionamento minha mãe. Se o meu pai é uma pessoa racional, eu vou buscar que tipo de relacionamento? Um relacionamento com alguém emocional. E talvez, somente talvez, eu vá repetir aqui as mesmas brigas que eu via dos meus pais. Porque eu estou na mesma relação. Eu só estou fazendo uma substituição. Como é que eu quebro isso? De novo, o primeiro passo é consciência. Na psicologia nós dizemos 50% do processo de cura. Olá, Neuza, bem-vinda. 50% do processo de cura, ele se dá por onde? Pela consciência. Enquanto você não tem consciência, você não tem como mudar. Enquanto você não sabe qual é o seu problema, você não tem como resolvê-lo. Enquanto você não sabe qual é a sua doença, você não sabe que medicamento usar. Então, é interessante entender isso. Eu consigo, tá, Regina, mas eu já estou casada, eu tô aqui, agora eu me dou conta, eu sou igual ao meu pai, tô aqui casado com a minha mãe, e aí, o que faço agora? Em primeiro lugar, eu preciso terminar esse relacionamento? Lógico que não. Lógico que não. Mas eu posso começar a entender que o meu parceiro ou parceira não é o meu pai ou não é a minha mãe. E se eles não são nem o meu pai nem a minha mãe, será que eu estou enxergando o meu parceiro? Ou será que eu não estou enxergando? Eu estou me relacionando com o que eu vi lá atrás. Eu estou olhando para o passado em vez de olhar para o lado ou para frente. Então, falar sobre o pai é isso, tá? Avalie como é, isso é quase um processo de terapia. Como é que eu avalio a minha relação com o masculino? No caso da mulher, ou mesmo com o feminino. Se você for parecida com a sua mãe, você vai buscar seu pai, seja num homem ou numa mulher. Isso vale também para o homem. O nosso problema é quando a mãe não dá permissão para essa relação. O filho ou a filha, eles podem se casar emocionalmente com a mãe ou com o pai. E pessoas casadas conseguem estar presentes em outros casamentos? Não conseguem. Então, na verdade, o que nós estamos dizendo? Se a minha mãe não me deu permissão para ter um bom relacionamento com meu pai e eu entrei na dor dela e eu me casei emocionalmente com ela, automaticamente eu sou uma pessoa indisponível. E eu não vou, mesmo casada, eu vou ser uma pessoa indisponível. Então, nós estamos falando aqui, quando nós falamos como a relação com o pai influencia as escolhas afetivas dos filhos, nós estamos falando de algo muito simples, sobre a disponibilidade ou a indisponibilidade do filho ou da filha para uma relação.
E a minha pergunta é: você é disponível ou você está disponível na sua relação afetiva? Ou você diz que quer uma relação, mas não está disponível? Você tem uma relação, mas você não está disponível? Como é que eu sei que eu não estou disponível? Normalmente o parceiro ou a parceira reclamam. Eles falam sobre isso com você. É uma reclamação que você ouve. A pessoa vai para a terapia e você ouve isso. Eu falo e ele ou ela não me ouve. Ele sempre se ferra no mesmo lugar, mas ele não me ouve. Todo mundo fala, ele ouve. Quando chega eu, ele não ouve. Por que ele não ouve? Porque ele não está disponível emocionalmente. Quando nós falamos numa indisponibilidade, muitas vezes a mãe, para não ter que lidar com o pai, põe a filha ou o filho no lugar. No caso da filha, quando isso se torna patológico, a mãe realmente não quer aquela relação, mas coloca a filha no lugar. Nós estamos falando até de uma questão de poder se chegar a um abuso sexual. Tá, mas não é isso que nós estamos discutindo. Esse é assunto para uma outra live, para a gente entrar no assunto mais pesado. Hoje nós estamos falando de relacionamentos. Se o meu pai não foi disponível para minha mãe, eu vou ser disponível para uma outra relação? Olha que interessante, né? Nós somos seres sociais, então nós aprendemos, tá, com os nossos pais, nós somos treinados, por isso que nós vamos para a escola, nós aprendemos a sermos sociáveis, tá? Assim como etiqueta se aprende. Durante alguns anos eu dei curso de etiqueta, para quem não sabe, eu já dei cursos de muitas coisas. Eu trabalhei muito em RH, né, uma boa parte da minha vida. E uma das coisas que as pessoas talvez não saibam, e que olha como é social. Quando você ia no castelo participar de uma festa, na entrada você recebia cartõezinhos dizendo o que você podia e não podia fazer lá dentro do castelo. O que era educado e o que não era educado. Nós também passamos por isso na nossa família. E aí nós entramos dentro da minha família. Eu aprendi a ser afetivo? Eu aprendi a receber atenção positiva ou eu aprendi a receber atenção negativa? O meu pai dava para minha mãe uma atenção positiva ou negativa? Se o meu pai dava atenção negativa para minha mãe, significa que ele desqualificava ela, significa que muitas vezes ele podia maltratá-la emocionalmente ou até fisicamente. Como é que eu lido hoje? Ah, Regina, eu faço diferente. Tá. Você não desqualifica, mas você tira o sarro. Você não agride fisicamente, mas você olha com olhares acusadores. Gente, nós somos repetições dos nossos pais. E de novo, qual é a grande sacada? Consciência. A partir da consciência, aí sim você tem a possibilidade de aprender a fazer diferente. E aí entra bem ou a constelação, ou o trabalho com o terapeuta, ou o trabalho com o psicólogo. Mas o primeiro passo é você entender o que não está funcionando. Nós não estamos discutindo certo e errado. Aquele casamento, aquela relação serviu para os meus pais. Tanto que no passado, minha mãe ficou viúva. Minha mãe não se separou do meu pai. Poucas eram as pessoas que se separavam. O se separar, o ter permissão para viver novas relações, quem temos somos mais nós. Nossos pais, nossos avós praticamente não tinham. Era quase um crime. Você era quase excluída, quando não era efetivamente excluída dos grupos. Agora, adianta eu me separar? Adianta eu me casar de novo 1, 2, 3, 4, 5 vezes, se eu continuo presa à falta de permissão da minha mãe para ter uma vida afetiva melhor que a dela? E aí os meus casamentos se tornam só uma repetição. Não se tornam um avanço. O que é avançar? Existe uma frase que uma cliente minha, a Elis, falou alguns anos atrás e que para mim fez total sentido. Ela disse assim: eu sei que o trabalho terapêutico está funcionando porque os meus problemas mudaram.
Olha que lindo. Eu já não, os problemas que eu tinha quando eu entrei aqui, eu já não tenho mais. Isso é evolução. Quando eu entendo o que aconteceu na relação dos meus pais, e o que eu estou repetindo, e o que eu estou repetindo por falta de permissão ou por falta de modelo. Se for falta de permissão, eu preciso me trabalhar. Se for falta de modelo, eu preciso me trabalhar. Ou seja, é um processo de evolução para que eu seja melhor. Então, pergunta dentro de você. A primeira pergunta: eu estou disponível para uma relação? Ou ainda estou focado na relação dos meus pais? E se eu estou disponível, eu estou encontrando pessoas disponíveis. Se eu não estou disponível, eu não estou encontrando pessoas disponíveis. Eu vou encontrar pessoas como eu. Se você dança samba, você não vai conseguir dançar com uma pessoa que dança tango. São estilos totalmente diferentes. Por isso que nós sempre atraímos o mesmo tipo de relacionamento. A não ser quando nós nos trabalhamos e mudamos. Olha que legal. E olha que legal, quando eu me trabalho, quando eu entendo essa relação, quando eu acolho o meu pai no meu coração, independente da relação dele com a minha mãe, quando eu acolho a minha mãe no meu coração, independente da relação dela com o meu pai, eu também os curo. Eu permito que eles também tenham outras possibilidades. E eu permito que as pessoas, a próxima geração, já entrem em outra vibe. Se eu venho de uma família onde todo mundo só fez até o 1º grau, automaticamente, se eu não superar e eu me manter no 1º grau, a próxima geração tem mais dificuldade. Mas se eu venho de uma família onde todo mundo chegou até o 1º grau, eu cheguei à faculdade, a próxima geração já é esperado que ela tenha faculdade. Então a vida dela já subiu um degrau. E as pessoas que vieram antes, elas também vão ter a permissão para fazer outras escolhas. Olha que interessante isso. Então, eu fiz diversas perguntas hoje aqui em relação a essa questão da permissão que a mãe dá para ter uma boa relação com o pai e do quanto o pai também faz o seu papel de pai. O quanto a mãe está disponível para ser esposa e para ser mãe, o quanto o pai está disponível para ser pai e para ser esposo. O quanto nessa relação de pessoas talvez indisponíveis, eu como filha tenho disponibilidade. E é exatamente esse o processo que eu quero trazer para vocês pensarem. Eu realmente estou disponível? Eu realmente estou pronto para ter uma relação disponível? Por quê? Porque senão eu vou continuar repetindo e repetindo e repetindo. Tá, Regina, e o que você quer dizer? O que eu preciso fazer? Na verdade, você não precisa fazer nada. Essa é a grande sacada da nossa vida. Nós não precisamos fazer absolutamente nada. Mas a partir do momento... Olá, tia. Olá, Jean. Bem-vindo. Mas a partir do momento que eu tomo consciência, que eu me dou conta dos padrões que eu estou carregando pelos meus pais, das permissões que eu tive ou não, automaticamente eu começo a mudar a minha relação comigo. E ao mudar a minha relação comigo, eu mudo a minha relação com o outro. E essa é a grande sacada. Entendeu? Se eu não mudar a minha relação comigo em primeiro lugar, se eu não me der conta dos problemas que eu tenho na minha relação, eu vou repetir o casamento dos meus pais. Normalmente, todo mundo adora, por amor, repetir a parte ruim. Eu ainda não entendi que prova de amor louca é essa, tá? Que eu tenho, que me faz repetir a parte ruim. Porque prova de amor, pra mim, é repetir a parte boa. Mas não foi isso que nos ensinaram na escola. Se você me ama, você vai repetir a pior parte da minha história. Isso é loucura, mas é o que nós fazemos. Então, vamos lá. Se a mãe não der permissão para o filho ter uma boa relação com o pai, se a mãe fazer uma alienação parental em relação ao pai,
Se a mãe buscar um homem tão indisponível que ele não seja presente na vida do filho, a ponto de nem participar da vida do filho, esse filho ele já nasce como se ele faltasse uma parte dele, faltasse uma perna, faltasse raiz. Ele vai sentir, ele não vai ter a estabilidade, ele não vai ter estrutura, tá? Que uma pessoa que tem tudo isso. Existe um filme, uma série, na verdade, vocês sabem que eu adoro série coreana e chinesa, né? Cada um com as suas manias. E chama Another Miss Oh. E tem uma cena que é muito bonita, que é a história de duas moças que têm o mesmo nome e fizeram colégio junto, só que uma é linda e a outra é normal. Então eles chamam a normal, sofre muito, porque todo mundo compara ela com a linda. Mas tem uma cena em que a linda, ela olha e ela vê a mãe da Miss O normal, tá? Ela tirou uma nota baixa e ela está chorando e a mãe abraça e diz assim: está tudo bem. Está tudo bem. Eu e seu pai estamos aqui. Nós vamos te ajudar. E aí a Miss Olinda, ela diz assim: como é que nós podemos competir com uma pessoa que tem tanto amor? Como é possível, tá? Competir com alguém que tem tanto apoio emocional? E conforme você vê a vida das duas fluindo, né, ocorrendo, o que vai ocorrendo com cada uma delas, você vai percebendo a diferença. A linda era linda, mas não tinha apoio nem de pai nem de mãe. Então ela tinha que ser sedutora com todo mundo. A outra era normal, tirava nota baixa, era meio preguiçosa, não era perfeita, mas ela tinha tanto amor que até para se entregar o amor ela tinha mais capacidade. Ou seja, ela tinha permissão para amar e ser amada. Ela tinha permissão para realmente viver relações profundas. Ela tinha permissão para ser acolhida. E durante a história, óbvio, acontece uma série de coisas, mas no final tem uma outra cena em que essa Miss O bonita acaba indo trabalhar na mesma empresa que a Miss O normal, e por coisas do destino, a Miss O normal acaba assim, casando com o que era o noivo da Miss O linda, né? E a Miss O normal linda chega um dia e vê ele chegando com flores. E ela olha para ele e diz: você sempre achou piegas dar flor para alguém? Aí ele olha para ela e diz: é verdade, mas agora eu mudei de ideia, porque só de ver o sorriso dela e o olhar que ela me dá quando eu dou flores, tudo vale a pena. Ou seja, o que ele está dizendo para Miss O linda? Apesar de você ser linda, maravilhosa e incrível, você nunca conseguiu se entregar ou me amar tanto. E é essa permissão, essa relação do pai e da mãe, da Miss O normal, é que permite que ela cure esse ex-noivo da Miss O linda, que estava totalmente machucado porque tinha sido abandonado no altar. E ele nem queria se relacionar com ninguém. Mas a outra tinha tanta permissão para amar e ser amada. A outra tinha tanta permissão para ser feliz no relacionamento. A outra tinha tanta permissão desses pais que tinham uma boa relação e que a mãe olhava para o pai ainda com aquele olhar de: ai, meu marido, é o meu marido, é o seu pai. Tá? Isso não significa que a vida delas, dessa família, fosse perfeita. Mas você vê ali que essa permissão, viver num lar onde a mãe olha para o pai com amor, com aceitação, onde a mãe olha para a filha e diz: uau, você é parecida com seu pai, e o pai olha para a filha e diz: uau, você é parecida com a sua mãe. Isso enche meu coração. Isso permite até que nós tenhamos um aprofundamento nas relações. Olha que coisa incrível. Alguns anos atrás, todo mundo sabe da minha sobrinha, eu sou apaixonada por ela.
pelo pequenininho também, mas ela foi a primeira, como dizia uma cliente minha, Zuraida, ela foi a primeira. O amor da primeira é diferente dos outros, tá? E eu lembro que um cliente olhou para mim e disse assim: eu quero encontrar uma mulher que quando fale de mim, os olhos dela brilhem tanto quanto os seus quando você fala da tua sobrinha. E eu pensei comigo, cara, como é que é isso? Eu também quero ver isso. E um dia eu tava conversando com uma amiga ao telefone, eu falei, dá um minuto, eu quero olhar como é que eu olho. E óbvio, eu não percebi tanta diferença em mim. Mas ele não foi a primeira pessoa a dizer isso. E eu já ouvi isso sobre relacionamentos. Quando você fala, os seus olhos brilham. Por que brilham? Porque a capacidade, a permissão que nós temos para nos entregarmos ao amor com confiança. Então, como a relação com o pai influencia as escolhas afetivas dos filhos, na verdade influencia na nossa disponibilidade para amar, no nosso comprometimento com o outro, na nossa capacidade de saber que o outro tem pontos fracos, pontos negativos, mas que os pontos positivos são muito superiores. Tá? É o que nos faz olhar para o outro e falar, uau, que bom que eu te escolhi e fui escolhida por você. Que bom que se nós tivermos um filho ou uma filha, vai ser realmente parecido conosco. Isso nos traz orgulho. Isso nos dá permissão para entrega, para amar, até para superar dores, até para superar perdas, doenças e tudo mais. Então, sim, a relação com o pai está totalmente focada na relação da mãe com o pai. E é exatamente sobre isso que eu quis fazer esse mês dos pais. Nós estamos finalizando hoje com a última live sobre o pai. Tá? Nós falamos muito da mãe. Como uma cena de uma apresentação do Hellinger, uma terapeuta perguntou para ele, bom, a mãe é responsável pelo nosso sucesso profissional e afetivo, e o pai? Ele olhou para ela, por todo o resto. E nós falamos pouco do pai. É como se o pai, ele fosse só o pai. E não é. Ele é metade de quem nós somos. Ele é o olhar de amor da nossa mãe sobre nós. O olhar da nossa mãe, quando nos olha, também reflete o olhar que ela poderia ter sobre o nosso pai. E não adianta ela tentar amar o meu pai somente através de mim. Se ela não amar o meu pai, eu vou sentir. E se meu pai não amar minha mãe, eu também vou sentir. E aí eu sou obrigado a suprir o papel que ele não está fazendo na vida dela. Então, fechando esse mês do Dia dos Pais, esse mês dos pais, eu queria que vocês entendessem que nós só somos capazes de amar profundamente, nos entregarmos profundamente. Nós não estamos falando daquela história de eu te amo por mim e por você. Eu não estou falando daquela história de mulheres que amam demais. Eu não estou falando daquela história de pessoas tão carentes que amam para ter a quem amar. Eu estou dizendo de amor profundo, amor construído, amor estruturado, amor forte. Nós precisamos ter isso dos nossos pais. Tá, Regina, legal, eu não tive. Então eu tô perdido. Só quem teve é que tem isso. Não, por isso que quando eu falo para vocês que nós vivemos a melhor época do planeta, nós temos N técnicas para nos ajudar a curar o nosso interior. Porque o que importa de verdade mesmo, não é o que aconteceu lá fora, é como eu identifiquei e signifiquei aqui dentro. E hoje nós temos muitas possibilidades de curar o nosso emocional, de curar nossas relações e de reconhecer, ter a humildade de reconhecer que o relacionamento dos nossos pais, bom ou mal, era perfeito para eles. E eu não preciso repetir isso.
Se eu conseguir passar essa mensagem para vocês, e se eu conseguir fazer com que vocês olhassem com mais carinho para o pai e para a mãe, essa live já valeu a pena. A Patrícia Galberto está dizendo, eu também adoro, túnel coreana é muito boa. Esse daí eu não conheço, eu vou ter que dar uma olhadinha. Ultimamente estou com pouco tempo, estou com muitos projetos, mas vou dar uma olhada. Patrícia, obrigada pela dica. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser compartilhar algo, tá? Esse é um bom momento, porque nossa live está terminando. Eu sempre respeito o horário das 4 horas para terminar. Eu quero agradecer mais uma vez pela companhia de vocês. A semana que vem, tá? O mês que vem, nós começamos um novo ciclo de lives, só que agora com convidados. Então, toda semana nós vamos ter um convidado. Eu acho que vai ter uma live das 5 que nós temos o mês que vem, que eu vou fazer sozinha. As outras nós vamos ter convidados falando sobre planejamento e gestão financeira, planejamento e Feng Shui, planejamento e EFT, que é uma técnica terapêutica que nos ajuda a curar sabotagens e a uma cura emocional mais em cima de técnica mesmo, mais prática. Tá? Nós vamos falar sobre dor e planejamento. Então, mês que vem, vocês se preparem, peguem um caderno, um papel, o celular, porque nós vamos trabalhar o mês inteiro planejamento, para que nós tenhamos uma vida melhor, principalmente nessa época maluca que nós estamos vivendo, tá? Eu acho maluca, mas eu adoro estar vivendo essa época, gente. Meu coração está muito feliz em estar com vocês e estar nesse planeta nessa época, porque é o momento onde nós estamos curando tudo que é possível. Então eu quero deixar um grande beijo no coração de vocês, agradecer a companhia de vocês e eu espero vocês a semana que vem na live da próxima semana, ok? Um super beijo!